quando a minha princesa Inês, ela ainda muito bebê, dizer, a nível de brincadeiras, digamos que ela é uma criança muito chita, crescida, é muito curiosa, gosta de ver tudo, mexer em tudo, dentro dos limites que de certa maneira lhe impomos, mas fazendo dizer aquilo em que pode chegar, não pode chegar e pouco. Não liga muito aos brinquedos que tem, aqueles brinquedos, digamos, normais das crianças, liga mais a coisas de ocasião, se pegar uma revista e se tivermos bolas de papel para a revista, ela fica com aquilo, agarra no bibelô e gosta de analisar o bibelô e ver o pé do boneco da menina ou do menino, o chapéu, e portanto aquelas coisas, enfim. E nesta fase há uma coisa que ela gosta muito, entretém-se muito a ver os bonecos, é uma atividade, os bonecos da televisão, gosta muito do computador, e eu disse, menos meia horinha, a ouvir as canções da Carochinha e gosta que eu acompanhe. Eu neste momento sou eu que estou a também a aprender a ser criança. Já saiu uma série de antigas da Carochinha, porque ela olha para a televisão, olha para o computador e depois olha para mim para ver se eu estou a acompanhar. As características todas, adoro. Ela aí, ela faz como fica excitada. Gosta muito de vir ao sul, é sempre a Gabão. Já sei que vai ser um artigo, porque ela vai a Gabão e vai conversar com tudo que é embalagem colorida, e são preciso as joelhas a conversar com o chouriço e com o salsichão, mas naquele linguajar dela ainda, lá, agora ela hoje depois ela está pronto, frases feitas que dizer que não. Pronto, é de estar nesta fase ainda, digamos, muito bebê, brincadeiras um pouco mais de interação e feroz, e ela vai estar talvez depois que ela sucede esta fase Deixe-me só dizer uma coisa rápida, só para comentar. Está na fase da descoberta, mas há uma coisa que os quatro têm em comum e que todos vocês que trabalham com crianças têm. A melhor brincadeira a ter é a relação. A melhor brincadeira a ter é a relação. É na relação, e é isso que eu vou dizer perfeitamente, é na relação que a criança vai perceber o brilho das coisas, vai dar um significado diferente. As crianças podem brincar horas a fios com brinquedos sozinhos, mas vou-vos garantir que vão se recordar muito melhor 5 minutos a brincar com o mesmo brinquedo. Está bem, bom. Obrigada. Eu gostava de colocar esta questão e saber a sua opinião. Há netos, podem haver netos favoritos, por exemplo. E a segunda questão é, quando nós levamos o nosso neto às compras, como é que nós devemos dizer não a determinado objeto que ele ou ela quer comprar? Essa pergunta dos netos era a mesma que eu ia fazer agora. E daí a brincar, não posso perguntar quais são os netos favoritos, porque todos são netos únicos. Mas realmente, e eu pouco também já tinha abordado esta temática, e apesar de ser polémico, eu acho que existem netos preferidos. Podem-me bater a dois. Mas eu acho que ter um neto preferido não implica gostar mais de um do que de outro. Implica nós identificarmos mais com um do que com o outro. Quem tem netos, e são vários, sabe, não são todos iguais. Que é algo que tem mais a ver com a nossa personalidade, que brinca, que é mais aventureiro como nós éramos quando éramos da idade dele, ou que gosta mais de ser sossegadinho e ver televisão, ou gosta mais de contar histórias, ou que é mais meiguinho e procura mais o colinho da avó ou do avô. Isto não faz aquilo que nós gostamos mais. Gostamos de forma diferente. E não tem mal. Os pais também não gostam da mesma forma dos dois filhos. Garanto-vos, nem do 2, nem do 3, nem do 4, nem do quantos forem. Porque são diferentes. Claro que as experiências são únicas e o que eu viver com cada um dos meus filhos será especial e incomparável. E não é substituível. Mas não é igual. Eu não posso dizer que aquilo que eu senti a brincar com o primeiro filho será a mesma coisa que eu vou sentir a brincar com o segundo. Porque há uma quantidade de emoções que vão ser experienciadas pela primeira vez que não vai ser igual ao segundo. E o mesmo ser muito igual. Se vocês têm mais uma mulher, sabem, primeira vez que tiveram um neto das mãos, como é que foi o sentimento? E foi igual quando tiveram o segundo? Foi intenso na mesma, mas não foi igual de certeza. Portanto,
avós preferidos? Ou é a avó que dá sempre aquele bolo especial? Ou é o avô que atesta a fazer traquinices? Porque que os avós também não podem ter dias especiais? Isso para mim não tem mal nenhum. Quanto à segunda pergunta, responde a mesma coisa que responderia a um pai. Tal como os pais, os avós também têm limites. E é importante os limites, é muito importante o não. E não é por dizer que não, a criança agora não pode levar aquilo naquele momento, vão ser os piores avós do mundo. Não vão, de certeza. Até porque, muitas vezes, não é possível dar aquilo. E não é possível dar-nos sempre aquilo. E as crianças percebem isto. Se nós explicarmos as coisas, se nós deixarmos à vontade para dizer, olha, hoje não vou comprar nada, porque hoje não há dinheirinho. E por isso hoje não vai dar. Vamos às compras comprar o que é preciso para podermos comer. O pão, o leite, os ovos. Agora, doces, hoje não há. Eles vão perceber. Eles não são tontos, como vocês disseram aqui bem. Eles são muito inteligentes, eles percebem perfeitamente. Agora, é claro, se eles fazem-nos uma vida no supermercado e nós já dissemos que não 2 vezes e à terceira vez dissermos, pronto, leva lá, acreditem, comprar uma guerra para a vida. Porque ele nunca mais vai ouvir o vosso não. E vocês sabem isso como pais, já passaram pelo mesmo. Portanto, se dizem que não, é não até ao fim. E se ele perceber que é um não firme, que não vai mudar, então ele vai seguir o não, vai perceber, em casa conversam com ele com calma, explicam que não é necessário fazer aquelas birras, eu não ganho nada com isso, até depois ficamos tristes porque assim não podemos confiar nele ou nela. E eles têm que perceber que são o nosso braço direito. Se eles forem como os nossos ajudantes, pessoas que nos vão compreender, então eles vão ajudar e vão partilhar da mesma forma os nossos nãos e os nossos sims. E quando ele não pedir, ou ela não pedir, até podem surpreender e dar. Ele vai perceber que sabe muito mais, sabe muito melhor, aliás, este sentimento de receber sem pedir. Respondem à pergunta? Sim. Gostaria de fazer alguma pergunta da parte da bancada aqui? Não está sem perguntar. O pai não, exato. Também da plateia, não sei se posso abrir discurso livre, mas eu abro. Perguntas que vocês querem fazer? Obrigada à plateia. Boa tarde. Muito obrigado pela minha parte do facto de estar aqui e me estar a presentear com esta sua brilhante dissertação e aos avós que estão aí presentes. Eu ainda não sou avô, como te pena, mas ainda não sou. Mas o que foi aqui tudo aprovado tem sido sempre na perspectiva do avô para os netos. E dos netos para os avós, como é? Será que não era interessante também ver essa vertente? Eu digo isto porque, por o seguinte, é que há dias vi uma coisa muito engraçada, que era um texto de uma criança a falar dos avós. E então dizia assim, os meus avós são umas pessoas que a minha mãe e o meu pai dizem que são meus avós. Mas é uma coisa que eu tenho reparado neles, eles não têm filhos. As pessoas assim que eu conheço, todas andam com um filho pela mão, mas eles não andam connosco e dizem que somos netos. E a minha mãe diz assim, olha, esta senhora é a tua avó e aquele senhor é o teu avô. E gostam tanto de ti, que tu não imaginas. E a menina começou a pensar que sim, é verdade. É verdade, porque muitas vezes, olha, a minha mãe gosta tanto dos meus avós, que até também me chama mãe. E eu gosto mesmo muito da minha mãe, e ela deve gostar tanto da minha avó, que me chama mãe também. E a minha avó e o meu avô são espetaculares. São realmente umas pessoas espetaculares. Olha, eu muitas vezes vou para a casa da minha avó e ainda vou com o pedigrau vestido. Eu vou com a Janinha vestido. Chego lá, ela dá um banhinho, trata-me, dá-me de comer e depois vai-me levar à escola. O meu avô, desculpa, vai-me levar à escola. Depois vai-me buscar e o meu avô brinca tanto comigo como os meus colegas lá da escola. Consegue. E o meu pai, quando chega a casa, vem carrancudo, vem assim, às vezes grita com a minha mãe grita com o meu pai, mas nunca vi a minha avó e o meu avô gritarem um com o outro. São os companheiros.
De maneira que, digamos, um bocadinho nesta perspectiva que eu gostaria que se fosse abordado o problema dos avós, porque, no fundo, se nós vemos os nossos netos como os nossos filhos, ou duplamente filhos, e somos duplamente pais, eu gostava de ver também a visão da perspectiva dos netos em relação aos avós. Muito obrigada pela partilha, pela história. De vários tipos de netos, porque tal como os avós são diferentes, os netos também vão ser diferentes. Da minha experiência do contacto que eu tenho com crianças que têm vários tipos de avós, os avós vão de 8 a 80. Ou são os avós, são aquelas pessoas onde os meus pais me deixam quando têm que ir embora, e eu fico lá, eles estão a ver a telenovela e não me ligam nenhuma. Ou então são aquele sítio para onde eu quero ir, sempre tenham um filhinho. E aí também são pais duplamente. E se os avós forem tão carinhosos, forem tão atenciosos como estes avós que me parecem todos ser, então os netos veem os avós mesmo como o confidente ou o confidente. São os avós que vão se calhar contar da primeira paixão. São os avós que vão me perguntar como é que se faz aquele bolo que eu gosto tanto. São os avós que vão pedir para ajudar a fazer aquela garagenzinha para o carro para oferecer no Natal. São os avós que eles vão ver como os salvadores, os heróis, mas a dobrar. Porque os heróis que são os pais, são os heróis preocupados. Ganham muito mundo para salvar. Enquanto os heróis avós só nos salvam a nós crianças, a nós mesmos. E, para mim, a perspectiva dessas crianças é mesmo isto. É ter um colo, é ter um porto seguro, é ter um abrigo, é saber que eu posso fazer o maior disparate no mundo, que por mais que seja comigo a seguir, vou ter um beijinho, vou ter um sorriso, vou ter um conforto. Sei que posso ter todos os defeitos do mundo, mas sei que me vai amar por isso. Posso cometer os meus erros enquanto cresço, posso cair várias vezes, ela vai-me sempre dar a mão e vai-me levantar. Sei que nunca vou duvidar que ela está lá para mim. Também sei que posso não duvidar dos pais, mas geralmente os avós até demonstram mais isto, porque estão lá do outro lado. Estão lá quando nós chegamos a correr da escola num dia cansadíssimo e que vamos andar à briga com um colega ou com uma colega e são os que nos ouvem logo a contar a história, ou estão lá porque são aqueles que nos vão ajudar a preparar a festa surpresa para os pais. Porque os avós são privilegiados quando sabem cativar as crianças e quando as crianças se deixam ser cativadas. É uma relação privilegiada. São os nossos melhores amigos realmente e são as pessoas que eu ainda hoje eu posso dizer, a primeira pessoa que eu falo é a minha avó. Como minha avó não tem segredos. Eu ligo-lhe e falo com ela sobre tudo, com uma conversa de iguais. E todas as opiniões que ela tem para me dar, eu acato com muito carinho. E tenho a certeza que tem sempre uma perspectiva de me querer cuidar e de querer o melhor para mim. Respondi à pergunta? Obrigada. Mais alguém vai fazer aqui uma menção de qual é o limite entre um avô, entre o mimo e a educação de um avô que tem uma criança a seu cargo desde quase a nascença. Portanto, é que tem que haver um equilíbrio muito grande entre nós sermos avós e darmos todo o mimo, todo o carinho, toda a brincadeira, tudo aquilo que uma criança necessita para o seu desenvolvimento, mas temos que também ter um peso muito grande na educação daquela criança que está ao nosso cargo. E, portanto, às vezes não é muito linear este limite entre uma função e a outra. Portanto, são avós diferentes daqueles avós que dão só o mimo. Portanto, e que têm os netos um bocado, têm uma semana, têm duas, mas e aqueles avós que têm os netos consigo o tempo inteiro, a seu cargo, embora com a presença do pai ou da mãe, consoante, porque nós temos que reconhecer que neste momento da sociedade os casais começam um caminho em conjunto, mas depois a meio do percurso se vai cada um para seu lado muitas vezes. E quando isso acontece, muitas vezes as crianças caem no colo dos avós e nós temos que saber de onde é que está esse limite. E eu sou uma dessas avós e por vezes interrogo-me onde é que fica o meu limite da educação e do mimo e do carinho.
Portanto, estou a criar uma criança desde os 12 dias e tem os 12 anos, e é uma companheira. E ela tem, para mim, uma relação de extrema abertura. É comigo que ela fala, é comigo que ela conta, e quando eu a repreendo, e ela reconhece que faz mal, ela, passado um bocado depois de passar aquele embate de eu me ter zangado com ela, ela vem para mim e diz assim: avó, desculpa, eu não fiz bem. Portanto, é só esta a minha partilha, porque sou uma avó tão diferente, que não dou só mimo, dou também educação. Muito obrigada. Realmente tem um papel ingrato, porque é obrigada a ser mãe e avó. Quando isso acontece, temos que ter em consideração dois aspectos. Os pais que estão connosco a viver com os filhos, que são pais, estão a cumprir o papel de pais? Estão a educar ou não? Se os pais estiverem a educar, nós temos apenas que seguir as regras que já estão colocadas pelos pais, e então, quando são regras fundamentais, ou são aspectos que são cruciais para o bem-estar da criança, nós aí temos que dar ou não. Mas isso tanto no seu caso como em qualquer outro caso. Quando os pais acabam por estar mais ausentes ainda e cabe ao papel dos avós ser pais, então aí terá mesmo que pôr as regras como se fosse mãe apenas. Claro que neste caso vai ter na mesma a sabedoria, a maturidade e a experiência. E terá sempre a capacidade de ser mais tolerante, ser mais paciente, saber dar a volta para obter o resultado. Nunca será aquela questão de fazer como os pais faziam. Não, eu vou, agora não pode ser, não tenho tempo, não tenho paciência. Não. Se calhar aqui vai pôr a regra, mas vai explicar-lhe. Vai ter mais paciência para lhe contornar o contexto, para dar a volta. Portanto, eu diria que seria uma mãe mais sábia, uma mãe mais experiente. Uma dupla mãe conseguiria, ou terá que ter um papel difícil de pôr os limites e educar, mas com a seu favor o fator de ter aquele colo para dar, já pode dar livremente. Não sei se respondi à pergunta. Obrigada. Temos mais 20 minutos. Pronto, como tínhamos 20 dias. Se quiser, eu vou descer. Pois é verdade, é isso mesmo que eu estava a pensar, a situação de há os filhos separados e os netos como é que ficam. O meu filho também está separado, mas quer dizer, é assim, ela é uma ótima mãe, ele é um ótimo pai, eles estão sempre presentes. Portanto, o meu papel realmente não tenho essa situação de ter que ser mãe-avó, de modo nenhum. Portanto, eu posso perfeitamente descer ao nível dele e ser a companheira das brincadeiras. Graças a Deus não havia essa situação. Mas para as avós que são mãe, avó e avô, não é isso que eu falo, as avós que tenham netos, não com as idades aqui do painel, mas um pouco mais velhos, convinha, como a doutora Carla disse muito bem, termos a noção que nós somos imigrantes digitais, mas estas crianças são os nativos digitais que percebem, e isto em qualquer de nós falou, a facilidade com que as crianças mexem nos computadores. Eles são uma mais-valia, são uma aprendizagem diferente daquela que nós vivemos com os nossos avós. Também a idade um tempo era outro, a transmissão de conhecimentos que eles tinham era mais verbal, portanto eram as histórias, e a moral da história, sempre. E nós sentíamos essa segurança e sabíamos que eles não sabiam tudo, os avós sabiam tudo e os netos não tinham nada para oferecer, não tinham nada para oferecer para além em termos de conhecimento. Hoje não, vê-se perfeitamente que estes jovens de 12, 13 anos podem perfeitamente ajudar os avós no seu conhecimento e haver uma interação e partilha muito saudável. Eu espero que o meu também venha ensinar algumas coisas. Obrigada. Só queria aqui, talvez focar no aspecto dele. Quando nós, independentemente de sermos avós ou pais, dizemos não à criança, quando reprimimos, entre aspas, a criança, quando contrariamos, acho que devemos ter muito em atenção a personalidade própria da criança. Porque todos nós somos iguais, mas todos nós somos diferentes. Cada um nasce com uma personalidade própria.
E acho que não devemos ter o cuidado de não entrar em choque com a própria personalidade da criança. Tentar perceber qual é a personalidade da criança e tentar, de facto, agir em conformidade com isso. Portanto, de modo a não interferir, conscientemente das personalidades da criança. Eu concordo consigo, mas deixe-me alertar para duas coisas. Muitas vezes, o não acaba por ser esquecido quando as crianças são pequeninas e fazem aquelas palhaçadas que toda a gente gosta e que toda a gente se ri. E até aos seus 2, 3 anos tem muita piada e a partir daí já é considerado falta de respeito. Aí já faltou o não. É muito difícil por vezes nós conseguimos dar um não respeitando tudo isso, porque apesar de termos que ter em conta a personalidade da criança e o crescimento dele, nós também vamos ser exemplo, vamos modular o comportamento da criança e essa personalidade enquanto está a ser desenvolvida. Cabe-nos a nós pais, desde pequeninos, podemos modular, não ir em conta. Mas não tem que ser impor, porque se der espaço para ele pensar, se falar com ele, se conversar com ele, se os nãos forem explicados, ou se os nãos tiverem uma razão de ser, não está a impor nada, porque desenvolve-se na mesma. E aí concordo completamente com assim. Agora, também há certas alturas em que a criança nos procura o não. As fases mais rebeldes, em que as crianças nos põem à prova de todas as maneiras e mais algumas, ela está à procura do não e do limite, para sentir segurança para crescer. Para ter a certeza que as pessoas que estão ali a protegê-la vão estar sempre, mesmo se não concordarem, mesmo se tiverem que se impor, dizer que não e ter cara feia. Quase que procura o confronto para se certificar que faz parte do crescimento, faz parte da maturação, tanto emocional como em termos mais de desenvolvimento da própria criança e do adolescente. Por isso é que a adolescência é tão complicada muitas vezes, com as regras e os limites.